3 mandamentos que contrariam a lógica. O texto é o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12. São 3 sentenças, inclusive. Paulo, escritor de Romanos, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Muito bem. Colocar uma versão aqui mais moderna, né? Mas diz a mesma coisa. Romanos capítulo 12 inaugura uma nova abordagem na carta aos Romanos. Até o capítulo 11 de Romanos, a linguagem de Paulo é teológica. Paulo está tratando de assuntos teológicos. Ele está tratando da fé, da graça de Deus, do Espírito Santo, da salvação, né? Dos temas teológicos. A carta aos Romanos é uma carta profundamente teológica, né? A justificação dos pecadores, a regeneração dos justificados, a santificação dos regenerados, a glorificação dos santificados. A carta aos Romanos é isso, é uma carta teológica. Mas quando chega ao capítulo 12, Paulo ele vai falar do dever cristão no sentido prático da vida. E ele vai começar assim aquele versículo muito conhecido: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam-se como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E ele vai falar dos nossos deveres práticos, do serviço cristão, da humildade, do equilíbrio no uso dos dons, do zelo, da hospitalidade. São temas que ele vai abordar. Da generosidade, do perdão, da honra, né? No capítulo 13, ele vai falar da honra para com as autoridades. Eu gosto muito do texto da humildade: não pense de si mesmo além do que convém, né? Eu acho isso muito interessante. Mas no versículo 12, o versículo que nós lemos, ele muda essa abordagem, que é a abordagem dos relacionamentos, para um olhar interno, né? Esse mandamento não é um mandamento, esses mandamentos não são mandamentos que têm a ver com o relacionamento interpessoal, com o outro. É um mandamento que tem a ver comigo, né? Não tem a ver com essa sequência de ações externas. Paulo agora insere mandamentos que são invisíveis aos olhos das pessoas com quem eu me relaciono. Tem a ver comigo, com o meu íntimo. Ele vai dizer: olha, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É um versículo espiritual, é um versículo, claro, de ação, mas pessoal. Trata de uma atitude ou de atitudes que ninguém vai ver à primeira vista, mas um combustível interno, um combustível que tem a ver com a minha vida cristã. Parece que Paulo quer dizer assim: olha, você quer viver bem diante dos outros, você quer cumprir todos esses mandamentos nessa vida cristã prática, observe também estes mandamentos diante de Deus, estes mandamentos para consigo mesmo. São 3 desafios pessoais. 3 desafios que eu, como crente, preciso olhar com seriedade. Não são fáceis, não são naturais, mas são indispensáveis. São difíceis, mas são indispensáveis. Primeiro, ele diz assim: alegrem-se na esperança. É o primeiro mandamento. Alegrem-se na esperança.
que seria natural? O natural é, eu estou esperando algo. Algo que eu desejo muito. Algo que eu anseio, que eu espero receber. Eu me alegro quando aquilo chega. Eu me alegro quando eu recebo aquilo. Eu espero passar numa prova. Quando eu vou me alegrar? Quando eu passar na prova. Eu espero comprar um carro. Quando eu vou me alegrar, irmão? Quando eu comprar um carro. Eu espero me casar. Quando é que eu vou me alegrar? Quando eu casar. Então, o natural é que a gente se alegre com a concretização de um plano. Com a chegada, né? Com a vitória. Quando a coisa acontece. Mas Paulo aqui está falando, olha, alegre-se na esperança. Paulo está dizendo, alegre-se com algo que não aconteceu ainda. Alegre-se com aquilo que você está esperando, e é um mandamento. Essa então é uma alegria que contraria o senso comum, que contraria o padrão humano, o que a gente pensa, né? A lógica de Deus, portanto, é outra. Quando ele escreve Romanos capítulo 8, 24, 25, Romanos 8, 24, 25, ele diz assim, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Claro que Paulo está falando aqui de uma esperança que não é incerta, de uma esperança concreta. A alegria, normalmente alguém vai dizer assim, a alegria é circunstancial. Por quê? Porque eu estou vivendo uma alegria por algo que eu recebi. Ou a alegria também está ligada a um temperamento. Mas Paulo dá uma ordem. Né? Paulo estabelece uma ordem. Paulo diz, até como um mandamento certo, ele diz assim, olha, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um mandamento, alegrem-se. Quando ele escreve aos Filipenses. Aí eu imagino que ele disse, alguém lá de Filipe vai dizer assim, mas Paulo está dando uma ordem para se alegrar? Aí Paulo diz assim, não, para que não reste dúvida, novamente eu vos digo, alegrem-se. Irmão, será que eu posso dar uma ordem para minha alma dizer, alegre-se? Será que alguém que está triste pode dizer de forma consciente, alegre-se? Se eu não recebi alguma coisa, se eu não vivi a minha vitória ainda, conscientemente, não. Na lógica humana, não. Só existe uma coisa que justifica isso. Algo chamado fé. A certeza. Se eu tenho uma convicção, a certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer. Segunda coisa, se o meu foco estiver correto. Eu não posso dominar um sentimento. Eu não posso determinar um sentimento, mas eu posso determinar o meu olhar. Eu posso determinar o foco. O que é que eu quero dizer? Isso vai acontecer com qualquer um que está aqui. Quando Paulo diz assim, olha, alegre-se na esperança. Você não recebeu ainda. A bênção não chegou ainda. Mas se você ficar olhando para o que falta, se você ficar olhando para a escassez, se você ficar olhando para a dificuldade, se você ficar olhando, né, para a luta, pode ter certeza, irmão, você não vai ficar feliz. Qualquer um de nós. Mas se você ficar olhando para o Deus que provê,
Se você ficar olhando para as bênçãos, para aquilo que Ele fez, se você ficar olhando para o céu, se você ficar olhando para a palavra, se você ler a palavra, se você ficar adorando, pode estar certo. Ainda que a bênção não tenha chegado, você vai ser capaz de se alegrar. É uma alegria que excede entendimento. É uma alegria que não se explica. Quando você está cheio de fé, essa alegria, ela acontece naturalmente, não tem a ver com circunstâncias. É a paz que excede entendimento. Essa paz que não tem razão. Às vezes acontece uma coisa, quando você é crente, e o normal você diz, poxa, o normal era para eu estar aqui em pânico. O normal era para eu estar aqui descabelando aqui, para eu estar gritando. Como é que eu posso estar com essa paz? Nem você entende. Meu Deus, mas como é que eu estou com essa paz? Você fica até constrangido. Meu Deus, como é que eu não estou chorando, gente? Era para eu estar chorando. Como é que eu não estou? Está acontecendo, gente, porque eu não choro. Porque eu não estou desesperado. Sabe por quê, irmão? Porque você tem uma paz que não vem da lógica. Você tem uma alegria que não vem das circunstâncias. Você tem uma alegria que vem do Espírito. Você tem uma paz que vem do alto, que não vem dessa terra, que não vem das circunstâncias. Então, por isso que Paulo diz que você pode se alegrar na esperança. Ainda que aquilo não tenha acontecido ainda, você pode se alegrar com aquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você tiver fé de que Ele vai cumprir, você pode se alegrar, porque a sua esperança não é ilusória, ela é certa, ela é convicta. Fiel é aquele que prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, a fé é a convicção, a fé é a certeza. Eu estou esperando, então eu estou certo que Ele vai cumprir. Então eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza. Mas você não recebeu ainda, mas eu vou receber. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu tenho convicção. Você pode dizer amém? Então você só pode cultivar o teu foco. 2 Coríntios 4,18, Paulo diz: fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, quando eu fixo aquilo que é eterno, eu posso me encher de alegria. Eu posso me encher da presença de Deus. Ele diz: pensai em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é honesto, em tudo aquilo que edifica. Quando eu penso naquilo que é bom, naquilo que é honesto, então eu me encho dessa alegria. Amém? Então, a alegria do Senhor é a nossa força, amém, glória a Deus. Isso nos fortalece, nos enche de esperança. Ele diz, Romanos 5,13. Segundo, ele diz: sejam pacientes na tribulação. Ele está dizendo, fiquem tranquilos quando a maré estiver braba, né? O normal, irmão, qual o normal humano? O normal é você ficar tranquilo quando o mar está tranquilo. O normal é você ficar calmo quando a brisa está suave. Isso é normal. É você ficar paciente quando tudo está tranquilo à sua volta. Quando as coisas estão boas. Quando não tem criança com nenhum problema. Quando tem dinheiro na conta. Né? Quando você está com sua amada lá, caminhando sobre a relva, né? O vento acariciando assim, a roupa voando, igual o Titanic, assim, voando, os pássaros pepiuando nos galhos, a vaca pastando, o sol se pondo no horizonte. Aí você pensa, tem dinheiro na conta? Tem. Está tudo bem, está tudo certo, o carro está estacionado ao longe assim, você olha aquele carro, está tudo bem, você olha para a amada, ela está linda. Irmão, aí você fica, qualquer um é paciente, sim ou não? Agora, irmão, ser paciente, quando o filho está chorando, quando o bicho está pegando, quando você sabe que tem mais boleto que dinheiro,
né? Quando você olha para um problema e você não vê saída. Quando você olha para a dificuldade, você fala, Jesus, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Eu estou com 300 para lutar contra 100 mil. Como é que eu vou fazer, Jesus? Como é que eu vou sair dessa furada? Quando você tem um diagnóstico difícil. Aí Paulo está dizendo, tribulação. Essa palavra tribulação, né, é uma palavra ligada à luta. Picada de cobra. Picada de cobra original. Né? Como é que você vai ficar paciente? Imagina, irmão, você é cercado de cobra. Venenosa, fica paciente. Paulo está dizendo, não se aperreie, né? Não se aveste. Fique calmo. Fique tranquilo. Irmão, Paulo está dizendo, fique paciente. Isso fere a lógica, isso não é lógico. Como isso é possível, pastor? Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo diz assim, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, um caráter aprovado, ou experiência, e a experiência, esperança. O que é isso, irmão? É que nós, na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por tribulação. Qualquer um vai passar por tribulação. E com o tempo, você vai aprender, naturalmente, que você precisa ser paciente. Jesus fala assim, olha, a sua ansiedade não vai aumentar um covo da sua altura, não vai resolver o problema, absolutamente não vai. Você precisa ser paciente. Sabe o que vai acontecer com o tempo? A sua experiência cristã, você vai se tornando mais paciente. Isso é normal. Perguntaram a um pastor assim, pastor, o senhor fica sem dormir de noite por causa dos problemas? Ele falou, não fico não. Por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de fé. Eu oro, entrego para Deus os meus problemas, e eu digo, Deus, meus problemas estão em tuas mãos. O problema está entregue, então eu descanso, né? Porque eu sei que Deus está cuidando dos meus problemas, por uma questão de fé. Segundo, por uma questão de lógica. Eu paro e penso, se durante o dia, em pé, por 8 horas trabalhando, eu não conseguir resolver, agora de noite, deitado, é que eu não vou resolver mesmo. Aí eu descanso, né? Então, irmãos, tem hora que a gente tem que ser paciente. Sabe, eu tenho essa lógica. Se eu tenho uma pedra no caminho, irmão, eu chuto, mas se ela for muito grande, eu sento um pouquinho nela, descanso, depois eu sigo. Tem pedra que não dá para chutar, eu contorno. Então tem problema, irmão, que você tem que ser paciente. E quando você passa por certos problemas, certo tempo, além de paciência, você adquire experiência. Qual a fase da experiência? A fase da experiência é quando você pode aconselhar outros. É quando uma mulher chega para outra e diz assim, minha filha, não desista do teu casamento não. Espera. Seja paciente. É quando o empresário chega para o outro e fala assim, rapaz, eu já passei por isso. Não desiste não. Faz assim. Porque ele já passou, ele teve paciência para passar por aquele momento. Ele hoje tem experiência. E o que é esperança? Esperança é quando ele olha para o futuro, ele está vendo a luta chegar e diz assim, pode vir, porque eu já passei tanto, que eu vou passar mais essa também. E isso só é possível alcançar quando a gente é paciente nas tribulações. Quando a pessoa não é paciente, sabe o que acontece, irmão? É como aquele jogo de videogame que a pessoa nunca passa de fase. O que é que acontece? A pessoa passa por uma luta, no momento da luta, ela desiste. No momento da prova, ela desiste. Ela está no meio da luta, ela desiste. Aí uma pessoa dessa, o que acontece? Ela nunca cresce, ela nunca aprende. Ela nunca aprende. Então ela está no 5º relacionamento, ela nunca para emprego. Por quê? Porque quando a coisa aperta,
ela sai fora. Ela está na 20ª igreja, tem um sonho de ser obreiro, tem um sonho, tem um ministério, mas sabe o que acontece? Ela está na igreja, aí ela diz assim: Deus me usa. A Bíblia diz que a gente pode pôr a mão sobre neófito. Neófito é gente inexperiente. Neófito é gente inexperiente. A Bíblia diz que, não, a Bíblia diz: não coloque a mão, não unja neófito. Não unja a pessoa inexperiente. Então a pessoa quer ser usada por Deus. Deus falou: então você tem que ser alguém experiente. Como é que se torna alguém experiente, irmão? Passando por tribulação, se tornando paciente, passando por outra tribulação, se tornando mais paciente, outra tribulação, mais paciência, até ser experiente, sim ou não? Sim, irmão. É bonito estar aqui no altar, né? É legal. Irmão, mas até chegar aqui você é curtido. É carne de pescoço, irmão. Até virar casca grossa. Aí o que é que acontece? Deus fala assim: você quer ser usado? Então você vai ter que ir para a minha escola. Aí é igual a música lá daquele cantor baiano lá: a escola de Deus é o deserto. A escola de Deus é a prensa, irmão. Deus opera de duas maneiras. Deus opera por meio do milagre e Deus opera por meio do processo. Os milagres na Bíblia você conta. Você vai contar os milagres na Bíblia. É possível contar. Por quê? Porque milagres são raros. Tem crentes aqui que nunca vão experimentar um milagre. Tem uma música do Thales Roberto que diz: eu vivo de milagres. Quem vive de milagres, irmão? Talvez você nunca experimente um milagre na vida. Agora, uma coisa eu posso dizer. Jesus disse assim: eu e o Pai trabalhamos até agora. Eu não sei quem é você, mas com certeza Deus está trabalhando na sua vida. Você está em meio a um processo de Deus. Porque Deus é aquele oleiro que está trabalhando. Deus é aquele oleiro que está trabalhando. Então quando alguém chega para Deus e fala assim: Deus, eu quero ser usado por ti. Meu irmão, você vai ser colocado num processo. Você vai ser colocado na roda. Aí sabe o que acontece? Quando a pessoa é colocada na prensa, quando a pessoa é colocada no forno, quando Deus começa a prensar, a pessoa desiste do processo e muda de igreja. Aí ela chega na outra igreja e fala assim: Deus, ali aquela igreja é ruim. É nessa igreja que eu quero ser usado. Aí Deus: tá bom, então vamos recomeçar o processo. Aí daquela igreja, ela de novo encontra: não é nessa aqui que eu quero. É nessa igreja, que essa aqui é ruim também. Pronto, ela nunca vai crescer, irmão. Porque se ela não suportar os 40 dias de deserto e de jejum, os anjos nunca virão servir. Se ela não suportar os 40 anos de deserto, ela nunca vai ser enviada para o Egito. É preciso suportar o período. É preciso passar por aquilo, ser paciente na tribulação, para que o propósito de Deus se cumpra. Para que eu cresça. Você entende? Quantos podem dizer amém? Paciência cristã de suportar. Agora, paciência, irmão, também não é aquela paciência inerte, não. Não confunda paciência com inércia. Paciência são coisas distintas. Irmã, como é que você está? Pastor, estou esperando com paciência no Senhor. Está desempregada? Estou, pastor. E como é que está? Estou esperando com paciência no Senhor. Esperando Deus abrir a porta. Quanto tempo você está desempregado? 5 anos. E aí? Estou esperando com paciência no Senhor. Irmã, você está solteira, irmão? Estou esperando com paciência no Senhor. Irmã, se você não der um tapa no visual, não se arrumar, não vir para o culto jovem, né? Não disser assim: ó, eu estou aceitando o currículo, estou aqui, ó. Não der um sorriso, né? Não fizer amigos. Não vim para o culto, né? Tem que vir para o culto jovem, irmão. Tem que criar, estar em ambientes sociais, irmão. Você acha que o Espírito Santo vai mandar um jovem sair aqui, lá na tua casa, na tua sala, e dizer: ei, tem uma moça solteira aí querendo casar? Não vai, minha irmã.
Não vai. Esse tipo de paciência não funciona. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ele fez algo. Ele estava clamando, sim ou não? Sim. Uma experiência ativa. Ela é uma paciência que caminha, que serve, que crê. É uma paciência viva, ativa. Paciência na tribulação é: eu espero em Deus, mas eu luto. Eu espero em Deus, mas eu faço minha parte. Eu espero em Deus, mas eu estou caminhando. Eu espero em Deus, mas eu estou gritando. Eu espero em Deus, mas eu estou clamando. Eu espero em Deus, mas eu estou no culto. Eu espero em Deus, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou lutando. Eu estou buscando o que eu quero. Isso é paciência no Senhor. Isso é ser paciente na tribulação. Não é ficar paciente e dizer assim: a água está enchendo o barco. Não, irmão, estou fazendo a minha parte. Estou desempregado, mas eu acordo cedo. Estou mandando currículo, estou fazendo curso, eu estou estudando. Isso é ser paciente. Agora, não troca os pés pelas mãos. Né? Não ultrapassa a vontade de Deus. Eu oro, eu falo com Deus. E é o próximo passo: perseverar na oração. Perseverar na oração. O que é comum? Comum é o seguinte: eu tenho uma fonte, eu vou naquela fonte, aquela fonte me dá água, eu volto naquela fonte. Se aquela fonte não me dá água, eu não volto naquela fonte. Eu tenho uma árvore, se essa árvore me dá fruto, sacia a minha fome, eu volto nessa árvore. Se essa árvore não me dá fruto e ela não sacia a minha fome, eu não volto nessa árvore. Se tem uma porta e eu bato naquela porta e eu encontro uma resposta, eu volto a bater naquela porta. Mas se aquela porta não me atende, não tem nada, não me oferece nada, eu não volto a bater naquela porta. Agora Paulo está dizendo assim: olha, sede perseverante na oração. Por que ele está mandando ser perseverante? Porque ele está dizendo o seguinte: que você está orando e não está tendo resposta. Ele está dizendo: você está indo na fonte e não tem água, continue indo. Ele está dizendo: você está indo buscar alimento e não está vindo, continue indo. Ele está dizendo: você está batendo na porta e ela não está abrindo, não está vindo resposta, continue orando. Mesmo quando não tem nada na fonte, mesmo quando não tem nada na... Irmão, isso contraria a lógica. Ele está dizendo de uma oração que não tem resposta. Mas por que, pastor, essa oração ela pode ser... Por que a gente pode perseverar? Sabe por quê, irmão? Porque você nunca está orando só. O Espírito Santo está orando por você. Ele diz em Romanos 8, 26, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Eu posso orar, porque eu sei que mesmo fraco, mesmo quando eu estou orando e não estou alcançando, sabe, aquela espiritualidade, eu não estou sentindo aquela emoção. Nós pentecostais temos muito isso. Eu estou orando, eu falo: meu Deus, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo arrepio, eu não estou sentindo... Mas, irmão, se você estiver orando, pense o seguinte: existe um Espírito, que é o Espírito de Deus, que está intercedendo por você. Ele está orando juntamente com você, e Ele sabe interceder de uma maneira que você não pode interceder. Então não depende da sua força, não depende de você. A oração é fonte de sustento. Agora, essa palavra perseverança, a ideia aqui é de um cão de caça que não desiste da presa enquanto não alcançá-la. Essa é a ideia aqui do texto. Eu vou orar como um cão de caça que vai buscar a sua presa, e ele não vai parar enquanto ele não alcançar. Aí eu preciso fazer 5 perguntas. Primeiro, eu realmente compreendo o valor do que eu estou buscando? Você só vai perseverar se responder essas 5 perguntas. Primeiro, o que eu estou buscando
é algo realmente valioso? Porque, irmãos, olha assim, olha o seguinte. Você está caminhando na rua. Pensa comigo, você está caminhando na rua. Você está com pressa. Você vê uma moeda de 10 centavos. Você para, irmão, para buscar? Você está com pressa. Você para? Não. Você está andando na rua, você está com pressa. Você vê uma nota de R$2, você para? Nota de R$2. Alguns param, outros não. Você vê uma nota de R$100, você para? A maioria para. Tem uns aqui que não param não. Tem uns aqui que tiver com pressa. Estou vendo uma meia dúzia aqui que fala, não, R$100 eu não paro não. Agora você está andando na rua, você vê uma mala cheia de dólar. Ali. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vi um vídeo esse dia, o cara está andando assim, o cara está jogando um PlayStation fora, no lixo. Ei, moço, você está jogando no lixo? Tá, você pode me dar? O cara, claro, te dou. Se não filma, a esposa não acreditaria, né? Mas vamos lá. Olha, você só perde tempo para pegar alguma coisa, para buscar alguma coisa, se aquilo tem valor para você. Sim ou não? Você nunca vai buscar algo, nunca vai perder tempo com alguma coisa, se aquilo não tem valor para você. Então, quando você se propor a buscar alguma coisa em Deus, primeira pergunta você tem que fazer: isso tem valor para mim? Qual o valor que isso tem para mim? O quanto eu quero isso? Segunda coisa, você tem que se perguntar: eu tenho consciência da minha necessidade diante de Deus? Ou peço como quem não depende totalmente? O quanto eu dependo de Deus? Qual a minha dependência? O quanto eu dependo? Não, eu não dependo tanto. Eu posso conseguir. Deus, se Deus quiser me dar, Ele me dá. Se Ele não quiser, eu vou conseguir. Ou eu digo assim, se Deus não fizer, eu não tenho como fazer. Porque tem isso, irmão. Tem isso. Sabe, Abraão está com 75 anos, ele está falando, ainda dá. Ainda dá. Deus não age. Agora, quando ele chega com 100 anos, ele fala, não dá. Então, eu preciso ter consciência da minha fraqueza, da minha indignidade, da minha incapacidade. Dizer, Deus, eu sou totalmente dependente. Porque, irmão, você nunca vai orar com perseverança se você achar que ainda dá para você. Se você achar que ainda consegue. Você só vai orar com perseverança, primeiro, quando isso for muito valioso para você. E quando você disser assim, Deus, eu não tenho condição. Terceira pergunta. Eu creio que somente Deus pode responder. Eu acho que existem outras saídas humanas. Quando você achar que tem outras fontes, Deus não responde. Não, Deus tem o Senhor. Mas aí depois você pega, depois de hora você fala, liga para o advogado. Você fala, não, vou buscar tem essa saída. Não, tem aquela saída. Agora, quando você disser assim, Deus, só o Senhor. Não tem saída humana. Não tem. Não tem porta na terra. Não tem. Só Deus. Ah, irmão. Eu ouvi alguém um dia responder isso, eu achei a resposta muito sábia. Pastor, por que a igreja antigamente experimentava muito mais milagre de cura do que hoje? Porque os crentes de antigamente, irmão, não tinham plano de saúde. Simples. Simples assim. Imagine o seguinte, irmão. Se nós tivéssemos numa ilha, você, sua família, ou numa selva amazônica, que o barco leva 3 dias para chegar na primeira cidade. E tem uma emergência, tem alguém enfermo ali, e você não tem remédio, não tem médico. A única coisa que você tem é o quê? Oração. É um caso desse. Não tem solução humana, não tem outra saída, não tem. Você vai orar com tanta fé, você vai dizer, Deus, se o Senhor não curar, morre. Se o Senhor não agir, morre. Ou seja, você vai orar até Deus curar.
Agora, quando eu digo assim, não, Senhor, ora, Senhor, abençoa, cura, agora bota a roupa, vamos para o hospital. É assim que a gente faz, sim ou não? É assim. É assim, irmão. A gente ora e busca a solução. Amém, não está errado. Mas veja, eu não vou perseverar em oração quando eu oro e tenho outra solução. A perseverança, ela vem primeiro quando eu valorizo muito, quando eu digo que não tenho condição e quando eu não vejo saídas humanas. Quarto, quando eu desejo com intensidade aquilo que eu estou pedindo. As minhas orações não são frias. Eu quero muito, eu amo aquilo. Aquilo é uma obsessão para mim. Eu quero aquilo mais do que quero qualquer outra coisa. Por isso que muitas vezes a pessoa não é batizada com o Espírito Santo. Porque ela não deseja realmente ser cheia do Espírito Santo. O maior anseio dela é outra coisa. Ela não anseia as coisas de Deus. Ela não anseia aquilo. Ela não deseja aquilo de todo o coração. Quinto lugar, eu preciso basear minhas orações nas promessas de Deus. Aquilo que eu estou buscando, me ajuda aqui, por favor. Aquilo que eu estou buscando está baseado nas promessas? Pronto, eu vou insistir se está baseado. É como o seguinte: Deus prometeu alguma coisa. Aí eu vou dizer, Deus, o Senhor prometeu. O Senhor falou. Está nas tuas palavras. O Senhor disse, o Senhor falou, tem fundamento bíblico, está aqui, o Senhor prometeu, o Senhor disse, está aqui. Então você vai insistir, porque não adianta, irmão, você insistir com algo que a Bíblia está dizendo que não está ali, com algo contrário à Bíblia, sabe? É como o pai dizer assim, você não vai, e o filho fica, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Não, agora quando o pai diz assim, eu prometo que eu vou fazer isso por você. Aí você chega, pai, o Senhor prometeu. Pai, o Senhor disse que ia fazer. Pai, chegou o tempo, eu fiz o que o Senhor mandou. Agora eu quero o meu prêmio. Eu quero porque eu fiz. Eu quero, o Senhor prometeu. É diferente. Então eu estou exigindo em oração. Eu estou pedindo em oração algo que eu quero muito. Aquilo que Deus já prometeu. Isso é o que Paulo está dizendo. Sabe? A oração, ela sempre vai buscar algo que eu anseio muito, que eu desejo muito. Então esses três mandamentos são contraditórios, mas são extremamente necessários. Primeiro, Paulo está falando, alegre-se na esperança. Irmão, mesmo que você não tenha recebido, você pode focar num Deus que pode cumprir suas promessas. Quando o povo volta da Babilônia, eles olham para o templo que está sendo construído. E o templo é muito simples. A Bíblia diz que os mais velhos começam a chorar, porque eles estão lembrando do templo de Salomão. Mas os mais novos estão se alegrando, porque estão vendo algo que eles nunca viram. Depende do foco. Eles estão olhando para a mesma coisa. Uns se alegram e outros choram. É o foco. Se você for capaz de olhar as coisas, sabe, da forma certa, com o foco certo, você vai se alegrar. Mesmo antes da bênção. Olhar com fé. Olha como é que a fé vem. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Isso aqui é interessante. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Como é que eu entendo isso? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Que ouvir é esse? Esse ouvir é o ouvir do Espírito. É o ouvir espiritual. Quando você ler a palavra, quando você se enche da palavra, o Espírito Santo, ele vai usar a palavra para falar com você, para falar o teu coração, para ministrar algo a você. Não é esse ouvir aqui que eu estou falando aqui, ó. É um outro ouvir. Por isso que um surdo mudo, quando ler a palavra, ele pode ouvir a voz do Espírito. Porque se fosse esse ouvir aqui, ele nunca poderia ter fé. Porque esse ouvir aqui
Pode ser por braille, pode ser por imagem, pode ser de qualquer jeito. De qualquer forma. Quando a palavra é ministrada, essa pessoa pode ouvir a voz do Espírito. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O ouvir é o ouvir do Espírito Santo. É o ouvir no coração da pessoa. Que gera essa fé. Essa fé que me enche dessa esperança, dessa alegria. Que me dá a capacidade de ser paciente na tribulação. Eu não vou me desesperar. Eu não vou me desanimar. Ser paciente é isso. Eu não vou desanimar, nem eu vou sair desesperado, correndo, fazendo tudo desespero. Eu vou ser paciente. Eu vou aguardar o tempo de Deus. Eu vou aguardar. E eu vou perseverar em oração. Alegre-se na esperança. Mesmo sem ver o milagre. Sabendo Deus está no processo. Deus está trabalhando. Eu vou ser paciente na tribulação. Sabendo que toda tribulação tem um plano, tem um tempo. Deus tem um tempo para tudo. E eu vou perseverar em oração, porque eu sei que aquele que prometeu está ouvindo a minha oração. E no tempo certo Ele vai cumprir. Você pode dizer amém? Cristo, Ele não desistiu. Ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo de alguém que perseverou. É um exemplo de alguém que se tornou a nossa esperança. Por isso que Paulo diz assim, olha, a presença de Cristo em nós é a esperança da glória. É essa esperança que é certa. É a esperança que não murcha. Cristo é a razão da nossa esperança. Ele sofreu, mas não perdeu a sua fé. Foi paciente. Paciente até a morte. Morte de cruz. Temos um Salvador que conhece a nossa fraqueza. Ele sabe o que é ser paciente na tribulação. Ele sabe o que é orar com perseverança no Getsemane. Ele sabe. E Ele vai te dar força para você conseguir isso. Fique de pé, por favor. Quem sabe você chegou aqui hoje dizendo assim, pastor, meu coração está cansado. A carga que eu estou levando, eu não consigo ter essa alegria. Eu não consigo ter esperança. Eu não consigo ter paciência. Talvez os teus pensamentos sejam pensamentos de desistência. Talvez Satanás esteja usando a situação, a circunstância que você está passando, para lançar pensamentos de desistência no teu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja cansado das lutas, das tribulações. Existe uma resposta. Existe uma esperança. E essa esperança tem um nome. Se chama Jesus. Existe uma alegria para a tua vida. E essa alegria tem um nome. Se chama Jesus. Ele é alegria. Ele é alegria para a tua vida. Veja, todos nós que estamos aqui, todos nós somos como um carro que quando sai da fábrica tem uma peça faltando. Uma peça que tem uma importância fundamental. Às vezes acontece isso com um certo carro, né? Aí a fabricante daquele carro diz assim, olha, todos os carros do modelo tal precisam ir a uma concessionária para um recall. Fazer um recall. Sabia que todos nós precisamos fazer um recall? Porque nós temos um defeito de fábrica. Se chama pecado. Todos nós. Agora, ninguém pode levar um carro da Fiat na Volkswagen. Ninguém pode levar um carro da Volkswagen na Ford. Você só pode levar um carro no seu fabricante. Escute.
o Criador, só Ele pode consertar o que te falta. Só Ele tem aquilo que falta dentro de você. Você pode estar aqui dizendo, pastor, falta algo dentro de mim. Eu estou caminhando, mas eu sei que eu não consigo ter essa paz. Eu tenho buscado em tantos lugares. Eu tenho procurado em tantos lugares. É porque você precisa voltar ao Criador. Ele tem aquilo que te falta. Ele tem a paz que te falta. Ele tem a alegria que te falta. É possível você receber essa alegria. É possível você receber essa paz.